Interrogando Pensamento está abordando hoje a reforma agrária. Estão conosco a Nina e o João Cardoso para falar sobre a reforma agrária. João, qual é a realidade dos assentamentos hoje no Brasil e qual é a maior dificuldade de uma família assentada? Como qualquer realidade no campo, já passou por momentos muito difíceis. Os assentamentos se encontram em vários níveis, por uma questão muito óbvia. Uma fazenda, isso não tem estrada externa, não tem estradas vicinais, estrada interna. Até pouco tempo não se tinha luz elétrica, não se tinha colégio, passa por muita dificuldade. Aonde se conseguiu dar uma infraestrutura mais aprimorada, aonde conseguiu chegar a luz, a estrada, o colégio, o transporte e até mesmo o crédito, as famílias conseguiram o assentamento se desenvolver muito bem. Nós temos um assentamento super avançado no nível de produção, nível social, educação e outras questões. Há alguns assentamentos que até hoje não chegou ainda a estrada para transitar um ônibus, nem que seja uma vez por semana. O colégio ainda tem pessoas, tem família, que colocam seus filhos na beira da estrada às 4 horas da manhã na região sul, para ir para um colégio a 80, 100 quilômetros. Essa é uma realidade. Então, quando a criança passa aí a 80 quilômetros e o ônibus muitas vezes não vem, também o caminhão para puxar o leite e outras questões também não vem. Então, a produção evolui num estágio muito mais de Gavá. Então, hoje há um aceleramento na discussão do setor de produção, no movimento, nessa produção da subsistência. As famílias precisam produzir primeiramente para se alimentar. Aí sim, depois, pensar a agroindústria, pensar a produzir para o mercado, para a cidade e tal. Hoje nós já conseguimos avançar na produção de sementes ecológicas, na produção de alimentos ecológicos. Nós produzimos para o estado do Rio Grande do Sul aqui para muitos colégios, para muitas entidades. Produzimos também para São Paulo, São Bernardo dos Campos, para muitos lugares já na merenda escolar, que é um programa do governo federal, para que com a merenda escolar, nos 30% que é a lei hoje, consiga se alimentar com uma produção saudável, né? Você vai ver hoje a maioria das alimentações hoje é produzido com grande carga de agrotóxico. Então hoje passa por um debate, não é possível continuar com esse modelo de destruição e também não é possível a família continuar produzindo com veneno. Uma questão da saúde, uma questão toda de gasto que é inviável, né? Então hoje, como eu dizia, não basta só produzir a quantidade. Ela precisa ter qualidade, ela precisa ser viável economicamente para a família se estruturar no lote. E já passou por momentos muito difíceis quanto a isso. Da família ser, sentamos um número X. Agora, esse número X, para viver lá, ela precisa ter crédito, ela precisa ter estrada, ela precisa ter mínimas condições. Sim. João, tu comentou sobre a educação. Como é que está essa questão, já que as escolas itinerantes foram fechadas? Até agora o governo Tarso está aventando em retomar as escolas itinerantes do MST. Você tem um debate no movimento, e até mesmo o governo vem de encontro agora, como se tinha antes, né? Tivemos os últimos governos, aí, principalmente o governo estadual, que houve uma grande perseguição nisso, né? E também o desmanche das escolas públicas no meio rural, de chamar da escola polo, tanto para o meio urbano quanto lá no meio rural. Então, de chamar 500, 1.000, 2.000 crianças para um local só e puxar de van, puxar de ônibus, e isso destruiu praticamente um pouco mais a relação da educação com a comunidade e tal. Então, isso, de novo, volta para a discussão, para o debate do governo do Estado, que é uma coisa boa. Tem que se abrir muita escola que foi fechada. Não é possível, como eu dizia antes, e isso aí está em todos os locais, de você fazer um amontoamento de criança. É um crime para os professores, né? Teve lugares que voltou ao tempo da ditadura militar de 60, 70, dos anos 80 foi acabado com isso, de um professor ter que dar aula para a primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Isso no último governo foi um desmantelamento. Isso recai sobre o meio rural. Imagina uma criança levanta 3h30 da manhã na região sul, para 5 horas, 4 horas chegar o ônibus, 80 quilômetros, chega na escola cansada, chega a 2 horas da tarde em casa de volta. Então isso prejudicou e está prejudicando muito o aprendizado das crianças, né?
Sim. Enquanto tem lugares onde tem dentro do assentamento o colégio, consegue conviver com a comunidade e aprender sobre agricultura, aprender sobre questões técnicas, avança muito maior, né? Consegue depois ir para um colégio, uma escola técnica, para uma universidade com muito mais aprendizado, muito mais enraizado. Isso nós queremos mudar, temos um debate de que venha de encontro com a necessidade e com a realidade. Sim, João, tu comentou também sobre a questão do crédito, né? Segundo eu li numa entrevista do professor Miguel Carter, da American University, entre 1995 e 2005, os grandes proprietários receberam em torno de 58 bilhões de dólares, do governo federal, enquanto que os mais de 6 milhões de pequenos produtores camponeses receberam um pouco mais de 10 bilhões. Sabe-se que mais de 70% da comida que chega na mesa do povo brasileiro provém da agricultura familiar e de pequenos produtores, né? Por que isso acontece? Falta força política para os pequenos produtores, para o MST, ou vinga mais a força política do agronegócio? Veja bem, como a Nina falava antes, e você mesmo confirmava, no Brasil quem manda é quem tem a força econômica. Então quem financia a maioria dos deputados, senadores e mesmo governadores é quem tem o dinheiro. Então é quem detém do poder do capital. E quem hoje tem um banco, quem hoje tem uma grande multinacional, é quem detém a terra também. E é quem tem voz para discutir para onde que vai o dinheiro. Você veja bem, nós temos o Pronaf, que é da agricultura familiar, que deixou de existir antes o Procera, que era só para assentamento, um crédito discutido sobre a realidade dos assentamentos, onde investir, conforme a realidade. O Pronaf, ele, no último ano, isso que você me confirma são os dados, 4 milhões deixou de ser investido na agricultura familiar em assentamento. Então, veja bem, é um crédito que vem ao inverso, porque os critérios dele não se enquadram nos assentamentos, porque ele exige uma garantia. Qual é a garantia que o assentado vai dar? A terra é uma permissão de uso, né? E até nem poderia de colocar ela como calção num crédito. Mas ele chega em cima da terra para conseguir uma meia dúzia de vaca, conseguir começar a se estruturar, e o crédito exige que ele tenha uma avalista. Quem que é o avalista um do outro se não tem um capital? Então, já vem daí, o crédito já não pode ser desenvolvido na agricultura familiar ou em assentamento para pegar, porque tem critérios que não deixam ele chegar até ao banco e pegar ele e tornar viável. A outra é o seguinte, que os fazendeiros e o próprio latifúndio, você viu ultimamente agora na televisão, eles negociaram as dívidas deles e com ainda o direito de pegar 700 mil reais, né? Quando os pequenos agricultores, os assentamentos, lutam para renegociar as suas dívidas que têm, que se for olhar uma miséria, paga mais renegociando, o governo paga mais do que se fosse perdoar, né? É muito retrógrado isso, porque é o seguinte, o agricultor sem terra, que pega a terra, não tem um capital, o agricultor que está lá, que tem uma comunidade, que é a agricultura familiar, hoje está endividado por conta de seca, de chuvarada, de uma economia chamada globalizada. Você pegava o ano passado, o ano retrasado, o arroz foi a R$ 45 a saca, hoje é R$ 19. Então você veja bem, você tem um custo estimado, você financia, depois o produto baixa e você não consegue vender. A agricultura familiar, na parte do seguro, é muito precário isso ainda, né? Então, a maioria do que você produz não tem seguro, a maioria por conta de risco, né? Enquanto o grande se articula na bancada, existe hoje a bancada ruralista, né? Que são a maioria, encaminha um projeto, que nem mesmo o projeto que houve sobre o Código Florestal. Ele foi feito, assinado e simplesmente botado no colo para que alguém o lesse e votasse. Mesma forma é os créditos para a agricultura familiar e para os fazendeiros. Então, é diferente, a relação é diferente, né? Não adianta milhares sair à rua, faz uma grande força. Agora, quem tem o poder de caneta são outros, enquanto isso, né, se trata de maneira desigual. Sim. João e Nina, uma provocação. Na opinião de vocês, a ocupação, no caso, para vocês e para outros, a invasão, ela é legítima?
como método de luta? Sim, ela é legítima, já existem sentenças que dizem que ela é legítima, mas não só por isso, é porque, no nosso caso, a terra é uma necessidade fundamental para o desenvolvimento do conjunto da sociedade e para a sobrevivência de milhares de famílias. Então, a vida também está acima dessa legitimidade, muitas vezes. Eu li no ano passado uma entrevista do João Stede para Zero Hora, em que ele dizia que as ocupações não somavam mais aliados, que era preciso encontrar novas estratégias para aumentar a base aliada, né, e simpatizante do movimento. Quais são essas alternativas que o movimento está buscando para voltar a ser um movimento que tenha unanimidade nacional? Em primeiro lugar, segundo o que nós conversamos com o João Pedro, ele não afirmou isso que a Zero Hora publicou. A Zero Hora é um veículo de comunicação capitalista que tem muito interesse em acumular, é uma grande proprietária de imóveis urbanos, né? E como proprietária também reivindica seus direitos de patrão. Por isso, distorceu uma fala do João Pedro, e a fala do João Pedro foi, que é uma reflexão do movimento, que a ocupação de terra sozinha não dá conta de dialogar com o conjunto dos trabalhadores como se necessita. Porque à medida que se ocupa a terra, os meios de comunicação não divulgam ou divulgam somente os interesses dos proprietários e a sociedade fica contra o sem terra. Então, o João Pedro falava da necessidade de ampliar formas de ação, formas de luta, que ampliem o apoio da sociedade para que a reforma agrária aconteça. E foi nesse contexto que ele falou. E se por acaso ele tem falado, como a Zero Hora divulgou, não foi um debate que o MST realizou. Então, portanto, a gente não reconhece essa opinião que a Zero Hora divulgou. Pois é, como é que está a relação com a imprensa? Eu reparo que nas invasões, né, ou ocupações, geralmente na grande imprensa só é debatido o lado dos proprietários, né? Eu não ouço, não vejo, não leio a voz do MST. Isso aconteceu também no caso do assassinato do Elton Brum em São Gabriel. Como é que está a relação com a imprensa?